Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal da Educação. O principal destaque desta edição é a educação feudal. Para entendermos como se dava o processo da educação feudal, nossa repórter Daiane irá até a FAG para saber um pouco mais do assunto. Boa noite, Adriana. Estou aqui com a acadêmica Helenir, que vai nos explicar um pouco o que foi o feudalismo. O feudalismo foi um sistema social que aconteceu na Idade Média. Houve grandes aparecimentos de cidades e também de comércio. As bases econômicas estavam centradas no campo, nos servos. Os servos eram grande propriedade de terras pertencentes aos senhores. Eles trabalhavam no campo e boa parte dessa produção que eles tinham no campo era para os seus senhores e boa parte era para eles. Obrigada, Helenir. É com você, João. Agora que já sabemos o que foi o feudalismo, vamos entender como se dava a educação naquele período, com a repórter Susan Vieira. Boa noite, João. Eu estou aqui com a acadêmica Fabiana, que vai nos falar um pouquinho sobre como era a educação no modo de produção feudal. Boa noite. O principal meio de educação naquela época era a família. Geralmente, quem frequentava as escolas eram os filhos dos senhores feudais e por poucos filhos dos servos. A leitura e a escrita não era de fundamental importância. Existia a escola cristã de ensinamento religioso e a grande parte do ensino acontecia de forma catequética, em forma de diálogo entre mestres e discípulo. O método de ensino dentro das universidades eram rígidos e repetitivos. Era composto por trívio e quadrívio. A nobreza, os senhores feudais, priorizava educar para defender a propriedade privada, enquanto os servos eram educados para obedecer. Assim como acontecia com os filhos dos artesãos, os filhos da nobreza também poderiam trocar de casa com outras crianças para continuar a educação. Obrigada, Fabiana. Susan Vieira para o Jornal da Educação. Para finalizarmos, vamos ao panorama geral com a professora da FAG, Marilena Salvati. A reportagem é de Franciele Gobi. Boa noite, Adriana. Estamos aqui com a professora Marilena, que vai nos fazer um panorama geral sobre o feudalismo. Professora, o que a professora nos diz sobre o feudalismo? Bom, o feudalismo foi um modo de produção, não é, que está aí entre o final do Império Romano e até o início da modernidade do século XIV e XV, cuja organização social, não é, estava assentada sobretudo em dois poderes, não é? No rei, na pessoa do rei e na pessoa da Igreja Católica, né? Então a gente tem dois grandes poderes aí e os senhores feudais, obviamente, que eram os homens, geralmente eram os homens de confiança, ou da igreja, mas geralmente do rei, que prestavam serviço ao rei, não é? Na procura de terras e alguma coisa assim. Então, a gente pode falar que o feudalismo é um período que durou aí, um modo de produção que durou 1000 anos, não é? Alguns historiadores o chamam de período das trevas, vão dizer que é o período das trevas, porque não se produziu nada, o que é um equívoco, porque outros autores não vão concordar com essa ideia, não é? Até porque, se a gente olhar para a sociedade medieval, a gente vai ver que a sociedade medieval era extremamente repressora, não é? O aparelho ideológico do Estado medieval estava com a Igreja Católica e a Igreja Cristã, ela vai se consolidando e ela tem uma repressão muito grande no imaginário das pessoas, não é? Sobretudo utilizando a fé. Então, acho que essa é uma das características principais também do período da Idade Média. E os reinos, né, como eu já disse aqui, e também a luta, as lutas, vamos falar assim, no período posterior já, não é, na Baixa Idade Média, uma luta pelos territórios, ou seja, as guerras santas, não é, as cruzadas que se caracterizam aí com a Igreja Católica e com os árabes, não é, através da luta por fiéis e luta por território. Bom, com relação à educação, a Idade Média, a gente pode falar que ela está concentrada também com a Igreja Católica, ela se concentra nela e são criados os mosteiros, não é? Os mosteiros, boa parte da Igreja Católica vai acolher praticamente
toda a produção cultural que era do antigo Império Romano do Oriente, fica com a Igreja Católica, inclusive isso ainda hoje está, as obras de artes, livros dentro do Vaticano hoje, não é? Ela acolhe isso, que eu acho que isso é extremamente importante para a humanidade. E, bom, a criação dos mosteiros, a criação das universidades a partir do século XI, XII, há registros disso na história. Uma universidade, obviamente que para essa escola na Idade Média não atingia toda a população, atingia somente uma elite, os filhos do rei, a nobreza, não é? A própria igreja que formava muito bem o seu colegiado de padres, não é? Era uma igreja bem constituída. E a própria escola conhecida como escolástica, não é? Cujo a gente tem aí alguns precursores, né? Primeiro, um dos mais importantes aí, Santo Agostinho, não é? Depois, São Tomás de Aquino, que vai, de certa forma, substituir o pensamento platônico pelo pensamento de São Tomás de Aquino, não é? E depois, na transição da sociedade feudal para a sociedade moderna, então, de certa forma, vai se questionando, a modernidade vai questionando esse conhecimento que está fechado, né? Esse conhecimento hermético, né? Cujo poder da Igreja Católica domina, não é? Vai ter esse domínio sobre esse conhecimento. O Jornal da Educação fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.